Olá! Hoje a gente vai desvendar um segredo de 4 letras, que basicamente é o motor por trás de quase todos os aplicativos que usamos. É um conceito tão fundamental que depois que a gente entende, a forma como olhamos para a tecnologia muda completamente. Pensa um pouco. Como é que uma rede social sabe exatamente quais foram os seus posts? Ou como um app de e-mail guarda todas as suas mensagens? Parece até mágica, né? Mas na verdade, não é. Todos os dias a gente faz isso dezenas de vezes. A gente cria alguma coisa nova, vê uma informação que já existia, muda algum dado ou simplesmente apaga algo que não quer mais. Parecem ações totalmente diferentes, mas todas elas compartilham um núcleo em comum. Ok, então vamos mergulhar fundo nisso. Vamos revelar que conceito é esse que consegue unir e dar poder a todas essas interações que a gente tem no mundo digital. E o mais impressionante é que não importa se o aplicativo é super simples ou mega complexo, a lógica central para gerenciar dados é exatamente a mesma. É um padrão, um verdadeiro padrão universal. E esse conceito tem um nome. É um acrônimo que, olha, todo desenvolvedor e desenvolvedora conhece de cor. CRUD. CRUD. C-R-U-D. É a sigla para Create, Read, Update e Delete. Ou, em bom e velho português, criar, ler, atualizar e deletar. Basicamente, são os 4 pilares da manipulação de dados. Vamos detalhar cada um. Criar é quando a gente adiciona uma informação nova, tipo um post. Ler é quando a gente acessa algo que já existe, como quando abre o perfil de um amigo. Atualizar é modificar algo que já está lá, sabe? Tipo corrigir um erro de digitação num comentário. E deletar, bom, esse é autoexplicativo. É simplesmente remover um dado, como apagar um e-mail. Certo, teoria entendida. Mas e na prática, como isso funciona de verdade? Vamos começar com um exemplo bem simples, que roda todo do lado do cliente, ou seja, direto no navegador. Nesse caso, a gente usa JavaScript para manipular dados que ficam guardados no local storage do navegador. Pensa nisso como uma pequena gaveta de arquivos que todo browser tem. É perfeito para quem está aprendendo, para projetos menores ou até para apps que precisam funcionar sem internet. Mas aí vem o pulo do gato. Existe um desafio técnico aí. O local storage só consegue guardar texto, o que a gente na programação chama de string. Ele não entende o que é uma lista de contatos, por exemplo. Então, como é que a gente resolve isso? A solução é um truque em 2 etapas. Primeiro, a gente usa uma coisa chamada JSON.stringify para transformar nossos dados complexos em um textão só. E na hora de ler, a gente faz o caminho inverso. Usa o JSON.parse para transformar aquele texto de volta em um objeto que o nosso código consegue entender e trabalhar. Isso aqui mostra perfeitamente como a estrutura do CRUD aparece no código. Fica tudo super organizado. A gente tem uma função para criar o cliente, uma para ler a lista toda, outra para atualizar um cliente específico e, claro, uma para deletar. Simples, direto e muito eficiente. Ok, vimos o jeito simples. Agora vamos subir um nível. Vamos ver como isso é feito nos sistemas profissionais, nos aplicativos robustos, ou seja, como funciona do lado do servidor. Aqui, o jogo é outro. As ferramentas são mais potentes. A gente usa linguagens como Java, com frameworks como Spring Boot. É com isso que se constrói o cérebro da aplicação, que roda lá no servidor, gerenciando os dados de milhares, talvez milhões de pessoas de forma segura. A arquitetura aqui é bem mais estruturada. Vamos pensar numa analogia. A entity é como se fosse o molde de um documento. Ela define quais informações a gente vai guardar. O repository é tipo um bibliotecário super inteligente que sabe exatamente onde guardar cada documento e como encontrá-lo depois. E o controller funciona como uma recepção, que pega os pedidos que chegam da internet e direciona para o bibliotecário. E aqui está a conexão fundamental. Para que o app e o servidor conversem pela internet, eles usam uma linguagem padrão com verbos específicos, que são os métodos HTTP. Como dá para ver na tabela, cada operação do CRUD tem o seu verbo, post para criar, get para ler e assim por diante. O Spring Boot simplesmente conecta cada um desses verbos a uma função, deixando tudo muito bem organizado. Certo. Agora vamos dar um passo para trás e entender o significado maior de tudo isso. Como o pessoal da Rocket City disse muito bem, CRUD não é só um conceito técnico, é a fundação. É o alicerce onde quase todos os sistemas de software são construídos. E essa é a grande lição. Não importa a linguagem, não importa a ferramenta, não importa o tamanho do projeto. Seja com JavaScript no navegador ou com Java num servidor gigante, o padrão para interagir com dados continua o mesmo. E por que isso tudo é tão relevante?
Porque entender e dominar o CRUD é um dos primeiros e mais importantes passos na jornada de quem desenvolve software. É o que permite construir aplicações que realmente fazem algo de útil com as informações. E para fechar, fica uma reflexão. Da próxima vez que alguém postar uma foto, editar um perfil ou deletar um arquivo, é só lembrar dessas 4 operações. Agora que o segredo foi revelado, é só começar a prestar atenção. O CRUD está em todo lugar.